Aí, gente, boa noite. Tudo bem? Deu certo lá, Rô? Tá bom já. Tirou o que estava problema. O Jean Paulo operou da apendicite ontem, né? Apêndice. Foi tudo bem. Hoje foi? Ixi, ele aguentou de ontem até hoje. Entendi. O pai do neto. Mas graças a Deus, tudo bem. Vamos ficar de pé, irmãos? Quem trouxe Bíblia, crente que não usa Bíblia, vai desarmado para a guerra. A Bíblia no celular é guerra tecnológica. Salmo 24 eu vou ler aqui, ó. Liberar a palavra de Deus. É um salmo de Davi. Olha só. Aleluia. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as torrentes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Jesus, o Senhor dos Exércitos. Jesus é o Rei da Glória. Obrigado, Senhor, por esse governo, esse reino. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos debaixo de poderes humanos, estamos debaixo do Teu poder. Os poderes humanos respeitamos conforme o Senhor nos ensinou na Sua palavra. O Senhor estabelece reis, governantes, mas quem manda mesmo é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque através da igreja, da comunhão dos santos, da Tua palavra, do Espírito Santo, nós temos um acesso direto ao trono da glória, ao trono de governo. Obrigado por esse acesso que é pelo sangue do Cordeiro, esse novo e vivo caminho que é pelo véu que foi rasgado. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de termos intimidade contigo. Obrigado porque somos amados, somos íntimos do Rei. Nós não somos íntimos do presidente da República do Brasil, mas somos íntimos do Rei dos Reis. Temos um lugar junto ao teu trono, de termos plena comunhão. Obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui, como igreja nos reunimos. Suplicamos tua bênção sobre o teu povo, aqueles que estão de alguma forma padecendo lutas, enfermidades, dores. Estende a tua mão sobre o João Paulo, Senhor, trazendo plena restauração física no seu abdômen, que tudo cicatrize e que ele saia muito bem, tendo resolvido este problema. Abençoa também a irmã Alice, Senhor, que está se recuperando daquela cirurgia, que ela possa ter recuperação plena. Os demais irmãos que temos orado insistentemente, Senhor, continua fazendo a obra de cura, de libertação. Cura também a alma deprimida, triste daqueles que padecem, Senhor. Dá
alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. Dá vigor, ânimo, entusiasmo, Senhor. Levanta, desperta os teus filhos e faz uma obra renovadora, Senhor. Ó Deus, proteja-nos, guarde-nos desses males deste século e faz de nós um exército saudável. Louvado seja o teu nome. Nessa noite entregamos nas tuas mãos o compartilhamento. Queremos também interceder por nosso país nas vésperas dessa eleição. Que se cumpra o teu querer, Senhor. Senhor, que o Senhor repreenda o inimigo e nos dê o livramento, Senhor, de todo mal. E permita que ocorra aquilo que está no teu coração, Senhor. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor que vive e reina. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Sim, Jesus. Amém. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Amém. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Podemos assentar, irmãos, e Pastor Paulo vai estar compartilhando. Hoje é o último dia do curso de integração, e então nós estamos completando hoje. Alguns que ainda não participaram de todas as ministrações, nós vamos ter algum contato pessoal com eles, e agora em novembro teremos o batismo. Deus seja louvado. Pastor. Boa noite, irmãos. Saudamos a todos no nome de Jesus. Amém. Então, como o Nê falou, estamos encerrando hoje o programa de integração. Esse programa era feito geralmente nos domingos de manhã. Esse ano fizemos uma experiência de ministrar os conteúdos da integração na quinta-feira, né? E apenas algumas pessoas têm acompanhado. Nós temos aqui um irmão e uma irmã que estão sendo preparados para o batismo, né? Louvado seja Deus. É um passo, é uma escolha de obedecer ao Senhor. É uma escolha de suma importância na nossa vida. Amém? O batismo é o rito da morte do homem adâmico, aquele homem que traz tantos prejuízos para este mundo. E é o rito de nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Então é muito importante. Nós já tivemos aqui uma ministração que falou sobre a importância do batismo nas águas, não é? Nosso objetivo aqui nesta noite darmos um rápido histórico e um perfil da missão, visão, estratégia e valores desta igreja. Já que nós cremos que ninguém deveria fazer parte de uma igreja sem antes saber em que esta igreja crê, de onde ela vem, para onde ela está caminhando, o que ela valoriza, não é? E que estratégias ela usa, não é? Para cumprir a sua missão, não é? Então, a nossa fala aqui com vocês vai ser com este sentido, de rapidamente dar para vocês um perfil desta igreja,
para que vocês saibam o que é a Igreja Nova Jerusalém, tá? Primeiramente, eu queria falar um rápido histórico desta igreja, né? Adriana, eu acho que provavelmente não tem aí no PowerPoint o tópico que nós vamos desenvolver. Eu queria falar um pouquinho da história desta igreja. Essa igreja não nasceu, por assim dizer, da vontade do homem. Eu ousaria dizer que ela nasceu da vontade de Deus, porque nós nunca imaginávamos que fôssemos iniciar uma igreja. E, no entanto, a minha família toda se converteu e, de repente, tinha uma reunião de oração na casa dos meus pais. E o Espírito do nosso Deus começou a agir ali. Pessoas foram se convertendo, algumas foram curadas, outras batizadas no Espírito Santo, algumas pessoas foram libertas dos seus cativeiros, da opressão do diabo, e de repente começou a surgir ali uma igreja. Naquele tempo, o Nê era novo convertido, a minha mãe já era convertida há um pouquinho mais de tempo. Eu residia em São Paulo, era presbítero da igreja evangélica, e então, por orientação de Deus, os pastores lá de São Paulo me ordenaram ao ministério sagrado da Palavra de Deus para iniciar o trabalho aqui, que já estava, Deus já estava agindo aqui muito antes de eu vir para cá, não é? E eu creio que o grande fundador de igrejas é o Espírito Santo. Os homens mais afundam a igreja do que propriamente fundam igrejas, né? Então, estou dando esse testemunho. Nós realmente cremos que foi Deus que iniciou esta igreja. Então, ela começou na casa dos meus pais, como as igrejas da Bíblia começavam numa casa, não é? E foi crescendo. Depois nós alugamos uma casa que tinha uma sala ampla. Ali eram realizados os cultos e posteriormente alugamos um salão um pouco maior. A igreja cresceu um pouquinho mais. Depois nós alugamos este salão aqui. Esta propriedade aqui, na verdade, era da nossa família, do meu pai e do meu tio. Toda essa propriedade aqui, né? E aí, esse salão que estava desocupado foi alugado pela igreja e a igreja foi instalada aqui. E aqui, então, no começo da década de 90, a igreja foi iniciada na década de 80. E na década de 90 houve um grande impulso, um grande movimento de oração e um grande crescimento da igreja aqui neste local. Então, este local aqui era um depósito um armazém de cereais e foi então adaptado para funcionar a igreja e funcionou por muitos anos. Depois esse lugar ficou pequeno, nós mudamos por um local maior e a igreja então estava caminhando aí para os seus 600, 700 membros naquela época e mudamos para um lugar maior. E posteriormente sentimos a orientação de Deus que não era para nos transformarmos numa mega igreja.
É interessante, a maior parte das igrejas ambiciona tornar-se uma mega igreja. E naquela época, Deus trabalhou com o nosso coração no sentido de multiplicarmos congregações na cidade e não nos tornarmos uma igreja enorme, como estávamos caminhando para nos tornar. Então, decidimos abrir mão daquele salão enorme e viemos para cá de volta. Começamos a igreja, que é a igreja do Jardim Paulista, hoje, e posteriormente, no ano de 98 para 99, nós tomamos uma decisão de começar uma outra igreja lá no Ana Jacinta, onde temos lá uma grande igreja pastoreada pelo pastor Nivaldo, né? Então, até o momento, temos 3 igrejas aqui na cidade. E há outras igrejas também, Nova Jerusalém, que foram abertas em outras cidades também, né? Então, esse foi mais ou menos o nosso histórico, né, nesses anos passados. A igreja está completando, completou 34 anos, né? E o ano que vem esta igreja completará 35 anos de sua existência, e isso é motivo de louvor ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Então depois o pastor Nê é melhor do que eu nas lembranças do nosso histórico. Depois, se ele quiser, ele pode acrescentar alguma coisa, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a missão da igreja, principalmente para você que está chegando agora, que vai ser batizado, ou está vindo por transferência. É importante que você saiba que todo o povo evangélico, eu diria até todo o povo cristão, tem uma mesma missão, tá? Mesmo que às vezes não saiba disso ao frequentar, ao participar de uma igreja. Mas a nossa missão é levar os perdidos ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Esta é a missão de toda igreja. O reino de Deus se estende, se estabelece na terra por meio da evangelização. Quer dizer, o mundo precisa da mensagem do Evangelho. Como que o perdido vai crer se não houver quem pregue para ele? Como que essas pessoas vão pregar se elas não forem enviadas ao mundo, né? Então, os 4 evangelhos, todos eles expressam a grande comissão de Deus para a sua igreja. Então, o reino de Deus é implantado na terra por meio da evangelização, do ensino da palavra de Deus, por meio da adoração. Nós somos salvos para sermos adoradores de Deus. É para isso que Deus nos salva, né? Mas também o reino de Deus é implantado na terra por meio da comunhão. A igreja é uma comunhão de pessoas vivas em torno de um Cristo vivo. Então veja só que a missão da igreja é ministrar o mundo perdido. Você entendeu por que você se converteu e você continuou aqui no mundo? Você não amanheceu no céu no dia seguinte da sua conversão. Amanheceu lá? Não. Você acordou aqui na terra. Nós temos um mundo para ser tocado pela vida que está em Jesus Cristo. Mas também
temos o ensino da palavra de Deus, pela vida que está em Jesus Cristo. Mas também temos o ensino da palavra de Deus. É o ministério da igreja aos homens. Eles precisam chegar ao conhecimento da verdade que está na palavra de Deus. Quando nós falamos do aspecto da missão da igreja, que é adoração, nós estamos falando que a igreja ministra ao Senhor. Veja, ela ministra o mundo, ela ministra os homens, ela ministra ao Senhor. Quando você está adorando, há uma linha vertical entre você e Deus. E falamos também que é a missão da igreja a comunhão. A comunhão da igreja é o ministério dela aos santos. Quem é que a Bíblia chama de santo, né? Nós já vimos isso esses dias aqui, que alguém ministrou sobre o assunto. Os santos somos nós, né? Então a comunhão é o ministério do corpo de Cristo aos santos, aos salvos, né? E também é missão da igreja a sua diaconia, o seu serviço, o serviço que ela presta a este mundo. É também parte da missão da igreja o ministério da intercessão e da oração, né? Então a igreja tem este chamado para ser uma comunidade intercessória, profética, né? Então isso nós podemos dizer que esta é a missão não somente da Igreja Nova Jerusalém, mas de todas as igrejas evangélicas, né? Agora vamos falar um pouquinho da nossa missão, da nossa visão. Você notou que aqui na quadra, do lado direito e do lado esquerdo, tem uma parede lá em cima e que está escrito a visão da igreja, não está? Quantos aqui conhecem a visão de nossa igreja de cor? Que poderia ficar de pé e falar bem alto para que todos ouçam. Ninguém se lembra? Por favor, alguém fale a visão da igreja. Para que nós existimos como igreja? Não, nós temos enunciado a visão da igreja. Por favor, alguém, senão eu vou me sentir um pastor muito fracassado, que ninguém sabe a visão da igreja. Então, somos uma família de discípulos em adoração e obediência a Jesus Cristo, para a edificação da igreja e testemunho do Evangelho. Amém? Então esta é a visão da igreja, que você vai ter que saber de cor, tá? Alguém pode perguntar, escuta, para que existe a sua igreja? Qual é a visão da tua igreja? Você vai dizer, minha igreja existe para fazer isso aqui na Terra. Antigamente nós tínhamos uma visão mais ampla. De certa forma, esta visão ampla contém aquela visão mais enxuta, né? Então, nós existimos para sermos uma igreja que ama profundamente a Jesus, refletindo a sua santidade por meio de relacionamentos e cumprindo o seu propósito à medida em que edifica os seus membros e busca os perdidos, impactando-os com o Evangelho puro e completo, batizando-os no corpo de Cristo,
para uma expressão crescente do reino de Deus e de sua glória em Presidente Prudente e outros locais do Brasil e do mundo. Tá? Para atingirmos esta visão, nós temos usado as seguintes estratégias. Número 1, plantar igrejas nos principais bairros da cidade, priorizando células que se estenderão pelos bairros da cidade. Então, esse item aqui, nós estabelecemos 3 igrejas na cidade. Poderíamos ter estabelecido outras, não é? E ainda poderemos fazê-lo. Número 2, plantar igrejas regionais, interestaduais e cooperar com outras igrejas no sentido de ajudá-las na vivência dos valores da igreja do Novo Testamento. Nós iniciamos algumas outras igrejas, por exemplo, tem uma igreja Nova Jerusalém no norte do Paraná, tem em Campo Grande, iniciamos aqui perto em Adamantina e em outros lugares também. Quando nós iniciamos esta igreja aqui, na década de 90, simultaneamente abrimos uma igreja em Pirapó, em Ourinhos, em Tupã e em Campo Grande. Não é? Número 3, enviar missionários para outras regiões do Brasil e para outras nações do mundo, priorizando Israel, países africanos de fala portuguesa e países da janela 1040. 4, enfatizar relacionamentos íntegros entre os crentes, como também entre estes, seus parentes e amigos, a fim de que o evangelismo aconteça espontaneamente pelo testemunho de suas vidas redimidas e transformadas. Esse item aqui está entre parênteses, nós chamamos isso de evangelismo pelo exemplo. Tá? A forma mais eficaz de evangelizar não é você pegar um alto-falante e atingir milhares de pessoas na cidade com um evangelho que você não vive. A maneira mais eficaz é você evangelizar pelo seu exemplo. Tá? Daí que as pessoas não vão ouvir de Cristo, elas vão ver o que Jesus fez na sua vida. Número 5, envolver as pessoas em grupos de comunhão, como células, grupos de casais, grupos de discípulo e grupos de tarefas, onde elas possam ser encorajadas, exortadas, disciplinadas e possam amadurecer espiritualmente. Então, a nossa igreja, ela tem um sistema de células que funciona, não é? Então, nós cremos muito na funcionalidade desses grupos pequenos, tá? Então, todos que são membros da igreja, nós encorajamos a participar de uma célula, tá? É ali onde você pode interagir com outros membros do corpo de Cristo, onde você pode receber ajuda e pode também ajudar outras pessoas. Número 6, integrar as pessoas na igreja de forma que elas se sintam parte de uma grande família através do batismo, da ceia, da participação nas células e programas especiais da igreja. Número 7, oferecer treinamento formativo aos líderes e membros da igreja, de forma que cada um descubra o seu dom para melhor servir no corpo de Cristo, sendo assim aperfeiçoado e amadurecido. Tá? 8, ensinar os seus membros a administrar os seus bens para a glória de Deus, sendo mordomos, isto é, administradores fiéis dos seus bens e do seu tempo.
Então nós temos aí 8 das principais estratégias que esta igreja usa para concretizar a sua missão. Tá? Agora, vamos falar dos nossos valores. Esta igreja tem certos valores que nós chamamos de valores centrais desta igreja. E você vai notar que diferentes igrejas fazem coisas diferentes, têm ministérios diferentes, porque elas possuem valores diferentes. E nós temos a tendência de fazermos aquilo que nós valorizamos, tá? Então é claro que nós vamos dar mais atenção a coisas que fazem parte dos nossos valores. Então, número 1, dentre os nossos valores está aqui, número 1, pregação da palavra de Deus. Você já notou que esta igreja coloca uma ênfase na pregação da palavra de Deus. E você já notou também que quando você vem para o culto, raramente você vai ter uma pregação de 15 ou 20 minutos. Né? Normalmente é uma igreja que enfatiza bastante o ensino e a pregação da palavra de Deus. Valor número 2, caráter cristão. Então nós valorizamos a vida prática de santidade como expressão do caráter de Cristo em nós, produzindo integridade. Isto é, somos diferentes do mundo. E quanto mais diferentes do mundo, mais diferença nós fazemos. Eu postei esses dias na rede dos líderes aí uma frase do Charles Spurgeon, em que ele diz que o testemunho da igreja está tão fraco no mundo porque o mundo está tão presente na igreja. Então, quanto mais a igreja recebe influência do mundo, menos ela exerce o seu poder sobre o mundo. Então, decididamente, a igreja tem que ser diferente do mundo. Amém? Número 3, celebração. Valorizamos cultos descontraídos, mas reverentes, com adoração espontânea e louvor congregacional. 4, visão do reino. Desejamos que a igreja não se cristalize numa visão denominacional, mas que seus membros abracem a visão do reino de Deus como um todo, funcionando como reis e sacerdotes nos seus contextos familiares, profissionais e ministeriais. Valor número 5, intercessão. Reconhecemos a igreja como um instrumento de mudanças que começam na intercessão, colidindo com os poderes das trevas e soltando os homens para abraçarem seu destino em Cristo. Então, intercessão liberta vidas do poder do diabo e das amarras que prendem essas pessoas. Eu sempre digo que provavelmente todos nós aqui sejamos fruto de intercessão. Será que nós estaríamos aqui se alguém não tivesse intercedido por nós? Provavelmente não. Nem eu e nem você. Né? Número 6, treinamento de líderes.
diz aqui, discernimos na igreja um caráter formador de liderança que devemos cultivar a fim de que tenhamos as pessoas certas, nos ministérios certos, pelas razões certas. 7º valor da igreja é a família. Nós somos uma igreja que valoriza profundamente a família. Então, compreendemos que uma igreja só é forte na proporção que seus lares são fortes. Por isso, investimos em atividades que fortaleçam os relacionamentos conjugais, familiares, como curso de casais e etc. A propósito, esse mês que vem nós temos um encontro para os casais, não é? Então, esse ano já promovemos, vamos ter 2 encontros para os casais. Tivemos encontros para homens, encontros para mulheres, não é? Então, somos uma igreja que valoriza a família. Sem famílias cristãs, não podemos ter uma igreja cristã. Tá? Então, nós não podemos ser cristão aqui e não sermos dentro de casa, né? A mensagem é essa. Temos que ter uma vida integral. 8º valor, comunhão. Então, nós valorizamos comunhão. Entendemos que a vitalidade da igreja depende muito da comunhão. O exemplo disso é a igreja primitiva, que nós vemos lá no livro de Atos. Não é? 9º valor, libertação espiritual e cura da alma. Nós cremos que as pessoas precisam ser libertas e que as feridas da alma precisam ser curadas, não é? As pessoas muitas vezes chegam a Jesus Cristo desfiguradas, de tanto que o diabo feriu as pessoas. Às vezes feriu usando as pessoas mais amadas, mais próximas, não é? E, no entanto, há esperança em Jesus Cristo para a alma ferida. Amém? Número 10, valorizamos discipulado, não é? A formação de discípulos para que estes possam desempenhar as funções mais nobres dentro do corpo de Cristo, as responsabilidades mais importantes. Número 11, valorizamos a ação social, não é? Há uma citação aqui de Jeremias 29, onde fala para nós orarmos pela paz da cidade para onde Deus nos enviou, não é? Então a igreja precisa estar preocupada com a sua cidade, com as condições da sua cidade. Agora um próximo item, nosso compromisso. Com o que nós estamos comprometidos? Nós estamos comprometidos com Deus, com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, e estamos comprometidos com o mundo. Agora entenda bem esse compromisso com o mundo. Nosso compromisso com o mundo é não em sofrer a influência do mundo, mas em salvar este mundo perdido através da pregação do Evangelho. Amém? Então, nosso compromisso tem 3 níveis: com Deus, com o corpo de Cristo e com o mundo. E a nossa motivação, irmãos? O que nos motiva nesta caminhada? O que deve nos motivar é a glória de Deus. Amém? Talvez esse seja um dos itens menores, mas dos mais significantes desse documento que eu acabei de ler para vocês. Se não estivermos motivados
pela glória de Deus, estaremos motivados pela glória de quê? Ou de quem? Não é? Existem igrejas que são motivadas pela glória de seu líder humano. Não é o caso dessa igreja. Não é? Nossa motivação é, e deve ser sempre, unicamente a glória de Cristo Jesus, o Senhor desta igreja. Amém? Quero acrescentar alguma coisa. Nessa apostila que eu tenho aqui em mãos, tem também uma declaração de fé da igreja. O que é uma declaração de fé? É o credo da igreja, usando o termo que a Igreja Católica usa, e que não está de tudo errado, está correto. Não é? O credo é uma síntese daquilo em que cremos como igreja. E que a primeira declaração de fé da igreja primitiva, lá no primeiro século, como eu li esses dias aqui na igreja, é a oração do credo. Não é? Posteriormente, outras declarações de fé foram elaboradas pelos líderes da igreja. Então, nós temos também uma declaração de fé. Nós temos também um pacto da igreja. O que é o pacto da igreja? É uma aliança da igreja em que nos dispomos a caminhar juntos para cumprirmos aquela aliança que é estabelecida pela igreja. Não é? Nós temos também aqui na igreja uma aliança ou um pacto das células. Para que serve uma aliança ou um pacto das células? É um termo de compromisso que nós assinamos em vivermos de acordo com aquela missão, com aquele propósito. Amém? Então, a igreja não é nenhum lugar público qualquer que você vai, você assiste um show e vai embora e não tem compromisso nenhum. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros de Cristo em particular. Então, é algo muito sério. Nós não frequentamos igrejas, nós somos igreja. Amém? É uma coisa muito diferente de você cair de paraquedas em um determinado lugar e achar que o lugar é bom e você deve ficar. Não, nós temos uma missão, nós temos uma vocação, nós temos um caráter que deve ser o caráter daquele que nos salvou, que nos redimiu, que perdoou os nossos pecados, né? Então, eu não vou ler a declaração de fé da igreja, porque ela é muito longa. Também não vou ler o pacto das células, porque tomaria muito tempo, não é? Mas eu encorajo os líderes de célula a pelo menos uma vez por mês, ou por ano, tratar desse assunto com os membros das células, não é? Porque nós somos um povo comprometido com a verdade. Nós não somos um povo descomprometido. Né? Comprometimento é aliança. E é mesmo sinal da responsabilidade que uma pessoa deve ter ao casar, ao fazer uma aliança. Não é? Assim como duas pessoas não podem viver unidas sem a bênção de Deus, sem uma aliança, assim também, ao nos unirmos ao corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, nós nos unimos através de uma aliança. Amém? Então,
Então, eu vou ler os 5 itens do pacto desta igreja, da aliança desta igreja, tá? Pacto e aliança são sinônimos. E daí, com isso, nós vamos encerrar a nossa meditação aqui com vocês, tá? Então diz assim, aliança da Igreja Nova Jerusalém. Havendo sido trazidos a Jesus Cristo e regenerados pelo Espírito Santo, eu, livre e humildemente, pactuo viver em novidade de vida, fazendo parte da Igreja de Cristo, segundo o Novo Testamento, e prometo. Veja que, da mesma forma que o noivo e a noiva fazem os votos, nós também, ao nos unirmos à igreja, como corpo de Cristo, nós fazemos determinados propósitos e promessas. Prometo fazer das Escrituras Sagradas minha regra de fé e prática, observando tudo quanto nelas está escrito, para minha exortação, ensino, advertência e norma de vida. Número 2. Prometo render em espírito e em verdade o culto de adoração, louvor e ação de graças a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Número 3. Prometo viver uma vida como convém a um verdadeiro cristão. Vida de amor, de paz, de justiça, de abnegação própria, de espírito de perdão e consagração ao Evangelho. Número 4. Prometo promover meu aperfeiçoamento individual e coletivo, por meio da oração, da leitura assídua da Bíblia e do culto público, doméstico e particular. Tá? Deixa eu diferenciar para vocês. Culto público é o que nós fazemos aqui na igreja. Culto doméstico é o que fazemos no lar. E culto particular é aquele que você sozinho faz na presença de Deus. 5º e último item. Prometo ser fiel às ordenanças e preceitos da palavra de Deus, diligente no serviço do Senhor, zeloso da propagação da fé, inclusive batismo no Espírito Santo, como bênção distinta do novo nascimento, e dons espirituais, como realidades para hoje, restrito na guarda do domingo, alegre na contribuição do dízimo, intransigente na condenação dos vícios, sincero na solidariedade com todo o povo de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Então passamos assim rapidamente sobre os itens principais da nossa igreja. Falamos um pouquinho da nossa história, da nossa missão, da nossa visão, estratégias, valores e da nossa motivação, tá? Foi esclarecedor, principalmente para os mais novos na igreja? Amém? Então vocês têm aí um resuminho rápido do que é a Igreja Nova Jerusalém. Eu vou passar para o Nê, se o Nê quiser acrescentar alguma coisa, tem toda a liberdade e ainda temos alguns minutos. Tá? Aí, Nê.
Aleluia. Um dos valores da nossa igreja, que a gente pratica, é oração e intercessão. E é o que nós vamos fazer agora por alguns minutos, devido à urgência do momento que estamos vivendo como nação. Nós estamos para eleger um novo presidente, um novo governador do estado. E é um momento crucial, vocês têm visto na mídia a guerra que está de notícias falsas e acusações, e então nós precisamos da graça de Deus para fazer valer o governo do Senhor sobre nós e sobre essa nação. Então eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu vou começar orando aqui, e depois quem sentir a direção, porque a oração aqui na igreja, onde concordamos, oramos publicamente, ela tem poder, ela tem mais força, ela é pública. Então nós juntos concordamos e nos unimos com o nosso amém a essa oração. Oramos muito no primeiro turno, tivemos várias reuniões. Como agora tudo indica que a eleição está mais ou menos decidida, as pessoas têm uma tendência de abaixar a guarda. Mas nós devemos orar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto turno, quanto for necessário. E é sempre necessário, porque mesmo que o partido da direita ganhe, o candidato da direita ganhe, e o governador também, não significa que está tudo resolvido, nós estamos felizes. Não, a batalha continua, porque a nação está, de uma certa forma, dividida. Nós temos uma influência pesada sobre a nação de corrupção, de idolatria. Então, é fundamental que a gente coloque tudo isso em oração. Amém? Está disposto? Oração precisa posição, precisa postura, firmeza, autoridade, em nome de Jesus. Nós abaixamos o nosso rosto diante de Deus, mas quando oramos, intercedemos e guerreamos, levantamos o nosso semblante na autoridade do nome do Senhor Jesus, para proclamar as boas novas do Evangelho, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja. Estamos num grupo de pessoas que o Senhor escolheu para que estivesse aqui hoje. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos tapar esta brecha da intercessão com respeito a esta eleição, a este pleito, que domingo estará sendo realizado, consumado. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti que cada voto colocado naquela urna eletrônica seja computado corretamente, Pai, e que ele represente de fato o mapa, o quadro do Brasil em relação a um candidato ou a outro. Senhor, nós estamos orando sim pelo candidato da direita, para que, Senhor, a nossa história tenha a oportunidade de mudança. Então, Senhor, eis-nos aqui, mas se a outra parte ganhar, o Senhor usará os teus meios para nos livrar do mal. Porém, Senhor, estamos entendendo que o Senhor está usando momentaneamente um meio de despertar o Brasil da escravidão, da mentira e do engano. E que nós, em nome de Jesus, seremos momentaneamente, pelo menos parcialmente, libertos de toda organização criminosa, de corrupção, de manipulação de poderes,
manipulando principalmente a classe mais pobre do país, comprando a classe pobre com migalhas e com promessas que não se cumprirão no futuro. Por favor, Senhor, ajude-nos como nação, como igreja. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, nos quebrantamos, porque a Tua palavra disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos o Teu povo, somos cristãos, somos chamados pelo Teu nome. Então nos humilhamos sim, Senhor. Não batemos no peito defendendo um candidato, estamos aqui nos humilhando, Senhor. Porque o que ganhar vai precisar de Te obedecer, Senhor. Se depender da nossa autoridade, da autoridade do nome de Jesus que está sobre a igreja, Ele vai Te obedecer. Ele vai cumprir o Teu propósito. Mas, Senhor, nós somos uma igreja que está sendo desperta progressivamente. Ainda não está 100% desperta. Portanto, Senhor, desperta a igreja para que ela influencie este mundo, Senhor, e que humildemente possamos ser instrumento de transformação. Através da oração que ora estamos realizando aqui. Então, em nome de Jesus, Pai, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eis-nos aqui. E buscar a minha face, diz o Senhor. Estamos buscando a Tua face, Senhor. Olha, Pai, queremos ver o Senhor olhar feliz para nós. Queremos ver o Seu semblante aprovando o nosso país, aprovando as atitudes da nossa nação, a começar da igreja. Ó Deus, eis aqui a Tua igreja. Então buscamos a Tua face. Queremos ter a coragem de ver se o Senhor está olhando sério, se o Senhor está olhando preocupado. Nós estamos nos movendo pelo Teu semblante, Senhor. Queremos buscar a Tua face e assim então nos converter dos nossos maus caminhos, Pai, nos arrependermos, mudarmos de direção, percebendo o Teu semblante, porque buscamos a Tua face. Então, Senhor, eis aqui as nossas vidas. Ouça a nossa súplica, perdoa o pecado da nação e sara essa nação, sara o Brasil, cura o Brasil, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, usando a igreja, ó Deus, e se necessário, use até a mula de Balaão, Senhor, seja ela quem for, se necessário, use um rei ímpio, como o rei da Pérsia, o rei Ciro. Use, Senhor, ó Deus, levanta pessoas que façam a Sua vontade, mesmo que nem Te conheçam. Levanta não só o presidente, mas homens tementes a Ti, Senhor. Ó Deus, que reconheçam que o Senhor é Deus e que o Senhor é o justo juiz, mas que o Senhor é aquele que tem a palavra final e tem o cetro da justiça. Eis-nos aqui, nós estamos como igreja clamando, Senhor Jesus. Nós vamos exercer a nossa cidadania votando. Não nos deixe confundidos, Senhor. Livra-nos pela Tua justiça, Senhor. Livra-nos depressa, Senhor. Inclina os Teus ouvidos, o Teu rosto para nós e atende a nossa súplica. Depressa, Senhor, conforme a Tua palavra diz no Salmo 73, depressa, Senhor, urgentemente, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nós precisamos de Ti, sem Ti nada faremos, o Brasil não fará nada sem Ti, Senhor, nada. Então, por favor, levanta a Tua igreja para influenciar o mundo, não para que ela seja influenciada pelo mundo, em nome de Jesus. E também que o povo evangélico dessa nação não se venda politicamente, Senhor, mas que exerça, Senhor, sua cidadania. Ó Deus, seu papel em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, dirija-nos, conduza-nos nesta eleição. Entregamos nas Tuas mãos. Te pedimos que o Senhor livre de conflitos, de armas, de facas, de agressões,
de confusões de palavras, todo tipo de violência, Senhor. Ó Deus, traga um espírito pacífico, Senhor, sobre esta eleição em cada lugar, Senhor. Em nome de Jesus, ser com a apuração para que ela seja feita corretamente, Senhor. Em nome de Jesus, qualquer tentativa contra a legitimidade seja frustrada, Senhor Jesus, em nome de Jesus, e dá-nos a condição de sermos um país livre. Só Jesus traz libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Jesus seja exaltado, Senhor, e que possamos ouvir o pronunciamento do novo presidente, do novo governador, te exaltando, Senhor, levantando o teu nome acima, Senhor, que as chaves da nação do Brasil sejam entregues nas tuas mãos, Senhor. Tu tens as chaves de Davi, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Louvado seja o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Bendito seja o teu nome, Senhor. Operando tu, quem impedirá? Senhor Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Essa posição da tua igreja, Senhor, te coroando, te honrando, Senhor, declarando, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor conquistou na cruz, derramando o seu sangue. Oh, aleluia. Então, Senhor, nós nos posicionamos. O nosso voto é para Jesus. Não votamos em Barrabás. Votamos em Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças te damos, Senhor. Com o nosso amém, nós concordamos e saímos daqui hoje em paz, com alegria, entregando nas tuas mãos as nossas vidas e o nosso país, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe, irmãos, em paz. Vamos continuar orando todos esses dias. Não é? A vitória do Senhor Jesus é uma conquista eterna, de todos os dias. Não é uma eleição. Amém? Deus te abençoe, uma boa noite a todos. A graça e paz.